ficar de pé. Continuar firme nas promessas de Jesus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, né? Às vezes nós estamos com muita dificuldade, a gente se sente um tanto desamparado, né? Mas Deus, Ele cuida de cada um de nós. Tem aquela poesia que diz que o pensador estava caminhando na areia da praia e ele olhou, só viu a pegada dele, né? Aí ele falou para Deus o seguinte: Senhor, o Senhor prometeu que estaria comigo nas horas mais difíceis da minha vida, e quando eu olhei para trás, eu vi só as minhas pegadas. Onde estavam as suas pegadas? Aí Deus falou o seguinte: as pegadas que você viu lá atrás era minha, você estava nos meus braços, estava no meu colo. É assim que Deus faz com a gente, né? Às vezes pensa que está sozinho, mas Deus é um Deus que cuida de nós 24 horas por dia. A nossa lição hoje foi uma bênção aqui, né? Todos nós discutimos, Renato, todos nós discutimos sobre as questões do nosso dia a dia. E a base da nossa lição é o seguinte: confia em Deus, entrega a Ele suas dúvidas, seus problemas, que Ele tem poder suficiente para poder nos dar força para vencer. E acima de tudo, a promessa de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Ministério do Louvor, por favor.
Bom dia! Bom dia! Amém, né? Alegria que estamos na casa do Senhor. Aqui dentro está um pouquinho frio. Mas lá fora o sol está bom, está quentinho. Daqui a pouco a gente vai estar lá. Vamos estar lá. Vamos colocar de pé no louvor ao Senhor? Nós vamos louvar a único, né? A único que é digno. Vamos estar louvando ao Senhor de todo o coração. Consagrar as nossas manhãs, a nossa tarde, a nossa noite, sempre consagrar ao Senhor, porque tudo que fazemos é para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos estar cantando Derrama a Tua Glória. Você possa nesse momento dar um abraço nos irmãos, você que é bom estarmos juntos. Motivo de muita alegria estarmos aqui nessa manhã.
manhã. Obrigado pelos louvores entoados, pela lição, Deus, por aquele café, aquele momento de comunhão. Obrigado a Deus porque podemos estar aqui nessa manhã e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por esse som, Deus, que nos aquece nessa manhã fria. E obrigado a Deus pela palavra que também será entoada neste momento, que possa, Deus, vir fazer morada em nossos corações. E possamos, ó Deus, sair daqui bem melhor do que entramos, porque acreditamos e confiamos que a sua palavra, ela se renova toda manhã. Obrigado a Deus. Nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ser. Queria convidar a igreja que abrisse suas Bíblias lá no livro de Esther, capítulo 13. Capítulo 3, verso 13. Capítulo 3, a partir do verso 13. Esther, 3, 13. Vamos fazer uma leitura alternada? E enviaram-se cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer todos os judeus, desde o jovem ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Capítulo 4, versículo 1. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. E chegou até diante da porta do réu, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros e fizeram-na saber que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tiraram o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que ele tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. E saindo a Mardoqueu, a praça da cidade, que estava diante da porta do rei. Pode continuar lendo. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro, que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã, para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Atá e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu.
Então falou Esther a Atá: mando dizer a Mardoqueu. O 11, deixa que eu ler. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença senão a morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Igreja. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu pediu que respondesse a Esther: não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se todos te calares neste tema, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu. Diz assim: Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém. Nessa manhã, eu queria estar meditando com a igreja na vida dessa mulher maravilhosa, mulher de Deus, chamada Esther. E esse momento aqui da vida dos judeus nos mostra que há períodos na nossa vida onde parece que as coisas não podem piorar. E o povo de Deus estava passando por um momento difícil, haviam muitos inimigos, e num determinado momento da história acontece de alguém próximo ao rei, pela sua astúcia, pela sua maldade, querer levar o povo judeu ao extermínio. E tudo começou quando Mordecai, o Mardoqueu, tio de Esther, ele não se curvava diante de um homem chamado Amã, que era o segundo depois do rei. As pessoas se curvavam diante de Amã, mas Mardoqueu, ele não se curvava. Isso começou a incomodar aquele homem, começou a fazer com que ele tivesse ódio de Mardoqueu, e ele executou uma trama para que Mardoqueu fosse morto. E não só ele morto, mas também todos os judeus. Mas, meus irmãos, quando a gente se conserva fiel, o Senhor dá livramento. Oh, glória! Porque aquele homem, ele não se curvava diante de Amã, porque ele só se curvava diante de Deus. E Deus honrou a sua fidelidade, Deus honrou a sua fé, e não permitiu que nem ele, nem o povo judeu fosse tocado. E a rainha Esther, ela havia sido criada por Mardoqueu. E nesse momento de crise, a Esther, ela já era rainha. Olha o que Deus fez: colocou Esther no momento certo no palácio para dar livramento ao seu povo. Então a primeira lição que nós tiramos aqui nesse texto é que nós devemos conservar a fé diante do temor, diante das dificuldades. Nós precisamos conservar a fé. A Bíblia nos diz que Mardoqueu, ele chega para Esther e fala o que está acontecendo. Olha, o rei editou aí um decreto para que nós judeus fôssemos exterminados. Então vá e interceda por nós. E a Esther, ela no versículo 14, vamos ler, no capítulo 4, ele fala com ela, e ela diz assim: olha, eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamada. Mas aí Mardoqueu diz: olha, porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão.
Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha. Mesmo diante das situações mais complicadas, nós não podemos recuar. E Mordecai, Mardoqueu, estava dizendo isso a Esther: olha, você foi colocada por Deus aí para esse momento, então não recua, permanece, faz aquilo que é necessário. E aí, quando nós vemos o que Deus faz na vida daquele que permanece fiel, nós nos alegramos, porque é interessante que aqui nos próximos capítulos nós vamos ver aquele homem que queria matar Mardoqueu sendo obrigado a honrá-lo. Por quê? Ele mandou construir uma forca para Mardoqueu, estava decidido a enforcá-lo, mas o que aconteceu? Mardoqueu ele tinha descoberto uma conspiração contra o rei, e numa determinada noite o rei perde o sono, e aí ele manda trazer os livros, os registros. Ele começa a ler e ele vê que um homem havia livrado ele da morte, de uma conspiração que tinha contra ele, e esse homem era Mardoqueu. E aí o rei chama Amã e diz assim: o que eu posso fazer? O que o rei fará a um homem de quem o rei se agradar? E aí Amã, pensando que estava falando dele, diz: olha, coloca a sua veste real nele, leve ele para andar a cavalo, no seu cavalo real, e diz assim: olha, assim fará o rei ao homem de quem ele se agradar. E aí Amã, achando que estava sendo falado dele, mas na verdade era de Mardoqueu. E aí o rei diz: então chama Mardoqueu, porque é isso que eu vou fazer com ele. E Amã foi obrigado a levar Mardoqueu sobre o cavalo real, dizendo: assim o Senhor fará, assim o rei fará com aquele de quem ele se agradar. Meus irmãos, aquela conspiração para a morte, na verdade foi revertida, e Deus honrou aquele homem que havia sido fiel a ele. Deus honrou Mardoqueu. Deus honrou diante do seu maior inimigo, porque o Senhor, ele se antecipou e não permitiu que o mal prevalecesse sobre Mardoqueu, sobre os judeus. A terceira lição que nós aprendemos é que nem sempre as coisas são como nós imaginamos. Às vezes nós antecipamos os problemas, às vezes nós ficamos com medo de determinadas situações, achando que tudo vai dar errado, mas na hora tudo dá certo. E foi o que aconteceu com Esther. Ela estava preocupada de entrar na presença do rei, porque ela não havia sido chamada. E quando alguém entrava na presença do rei sem ser chamado, até sua esposa, essa pessoa poderia ser morta, a não ser que o rei estendesse o seu cetro em direção àquela pessoa como forma de perdão, e aquela pessoa tocava no cetro do rei. E ela diz: olha, já tem 30 dias que eu não sou chamada na presença do rei, e se eu entrar lá sem ser chamada, eu vou ser morta. E aí ela convoca um jejum, deve ter ficado muito apreensiva durante aqueles momentos que antecediam a sua entrada na presença do rei, ela achando que seria morta, achando que daria tudo errado. E quando ela entra na presença do rei, o que o rei fala? Minha rainha, o que você quer? Até metade do reino se te dará. Ela se preocupou em vão, porque Deus estava no controle da situação. Então nós precisamos descansar no Senhor, sabendo que Ele está no controle das situações mais adversas. Não antecipar os problemas, as lutas, sabendo que o Senhor, Ele está no controle de tudo. E a quarta lição que nós aprendemos: as lutas e provações, elas vêm para todos nós, só que com uma diferença: Deus, Ele está no controle, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o que aconteceu no dia em que os judeus seriam exterminados? Na verdade, os seus inimigos é que foram exterminados, porque o rei descobre a trama de Amã. Esther revela que ela é uma judia. O rei fica furioso com Amã, viu que ele havia sido manipulado, manda enforcar Amã
na forca que ele havia preparado para Mardoqueu, e faz um outro edito dizendo: olha, no dia tal está determinado a morte de vocês, mas que nesse dia vocês se defendam. E aí o que aconteceu? O povo de Deus subjugou os seus inimigos. Então, meus irmãos, as lutas vêm para todos nós, mas Deus está no controle e Ele reverte a situação a nosso favor, e Ele nos ajuda a vencer as tramas que são levantadas contra nós. Mas para isso nós precisamos conservar a nossa fé diante dos problemas. Precisamos ser fiéis a Deus, como Mardoqueu foi em todos os momentos, e Deus o honrou. Precisamos entender que nem sempre o problema é como nós imaginamos, nem sempre o pior como nós imaginamos vai acontecer. O pior não vai acontecer, e nós precisamos confiar no Senhor e entender que as lutas e provações vêm para todos, mas que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor, Ele permanece no controle, nos dando livramento. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã, que o Senhor Ele possa falar melhor a cada coração. Amém? Amém. Vamos estar orando? Queria convidar o nosso irmão Daniel. Daniel, ora para a gente, por favor. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais uma noite abençoada, por umas 10, uma noite tranquila. Obrigado pelo culto desta manhã, Pai, pelo café que tivemos há pouco. Obrigado pela palavra que Tu nos trouxe através do pastor Bruno, Pai. Eu te peço que nos faça entender o que realmente o Senhor quer que façamos para que mais vidas possam reconhecer a Ti como seu único e suficiente Salvador. Fique conosco durante o resto do dia, Pai. Te peço que continue usando o pastor Bruno para que possa nos levar ao Teu caminho, conforme o Teu querer, meu Pai. Essas são as bênçãos que nós lhe pedimos e desde já agradecemos, Senhor. Não que mereçamos, mas em nome de Jesus. Amém. 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 Irmã Mônica vai fazer os anúncios. Bom dia, igreja. Como vocês estão vendo aqui, tem uma ornamentação aqui de ontem do nosso congresso, que foi bênção. Nós tivemos aqui em torno de 50 mulheres. E que expectativas para o próximo? 2026, em nome de Jesus, estaremos aqui com mais de 100 mulheres, amém? O espaço aqui vai ficar pequeno para o ano que vem. Então hoje nós vamos ter o primeiro encontro aí dos homens. Queria convidar aqui Renato para vir aqui à frente. Ele vai dar uma palavra aí de incentivo para os homens estarem aqui às 17h30. Mais uma vez, criem expectativas, porque o Congresso dos Homens está chegando, é em novembro. Nós estamos aí para ajudar, né, que vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso esse Congresso dos Homens. Bom dia, igreja, pastor Cristian. Irmãos, então, conforme a irmã Mônica falou, né, estamos aí já planejando o Congresso dos Homens, já desde o início do ano. Como os irmãos sabem, né, fui posto como líder dos homens, então, sem nenhuma experiência, mas contando com as bênçãos de Deus e o apoio dos irmãos, que é fundamental para mim. Já aluguei o meu irmão Michael ali, falei para ele que ele vai ser o meu braço, porque é um camarada que tem bastante experiência em organizar essas questões, então eu preciso de muita ajuda, e a vontade a gente tem, e a disponibilidade, e o Senhor vai dar o crescimento, e eu acredito que esse vai ser a nossa primeira reunião, né, desse ano, né? Já estamos quase no final de ano e não conseguimos organizar, mediante a tantas outras dificuldades que a nossa igreja tem passado e outras atenção para outras direções, e nós ficamos um tanto quanto parados com relação a isso. Mas eu acredito que agora a gente vai conseguir andar. Precisamos do apoio de todos, pastores, nossos diáconos, nossos irmãos que têm o conhecimento e outros irmãos. Nós precisamos de presença. Quanto mais homens, melhor. E
eu não posso deixar de ressaltar o apoio das mulheres, a irmã Mônica, a irmã Rose, a Priscila, e todos que podem e puderem estar se envolvendo, vai ser bênção. Ontem eu fiquei triste de não poder estar no Congresso das Mulheres, tinha um compromisso às 3 horas da tarde, eu não tinha como não ir, foi eu e a minha família, mas eu fiquei sabendo que foi bênção, mas fiquei triste de não poder estar aqui. Eu gostaria de estar, porque vocês sempre ajudam a gente. Então, irmãos, 5h30 da tarde, vamos estar juntos, vou pedir a presença de todos, porque é a nossa primeira reunião, para a gente traçar alguns objetivos, qual vai ser a ideia e os planos. Já pedi ao irmão Michael para trazer algumas ideias, a irmã Mônica tem alguma experiência também nessa ajuda dessa questão, vai trazer umas ideias para a gente, para que a gente possa aproveitar o que tem de melhor. E não é para mim, não é para o pastor Bruno, é para o Senhor. E de uma forma que nós nos organizando e outras pessoas vendo a nossa organização, homens se envolvendo diretamente com a obra do Senhor, a gente vai incentivar outras pessoas, a gente vai incentivar outros homens, vizinhos daqui da nossa igreja, que precisam ouvir a palavra, e muitas das vezes eles não adentram aqui, porque não se identificam. Se eles verem um movimento de homens, onde eles possam se entrosar e se interar, eu acredito que vai ser um incentivo, e eu acredito que eles virão. Tem muitos amigos e vizinhos daqui que sempre falam, lá vocês têm futebol, lá vocês têm reunião de homens, tem palestra para homens. Irmão, a gente está caminhando para isso. Então há um interesse e nós precisamos fazer a nossa parte, né? Assim como, ainda agora há pouco eu fui ali atrás e colhi alguns tomates pequenininhos, tomate cereja, que ninguém plantou. Ele veio junto com um entulho que foi colocado aqui no nosso terreno. E os tomateiros cresceram e deram frutos lindos, maravilhosos. Foi Deus que fez crescer. Foi Deus que plantou. A única coisa que nós fizemos foi espalhar a terra. O resto Deus fez. Então a mesma coisa nós, homens, a gente precisa aproveitar a oportunidade que Deus nos dá de espalhar a mensagem dele, através da nossa união, através de um louvor dos homens, um grupo de louvor dos homens, cultos na rua, tem muitos eventos para serem feitos. E aí o Senhor vai dar o crescimento, e aí os frutos vão aparecer, como aquele tomatinho ali. Eu vou levar um pouco para fazer uma salada mais tarde, vai ser bênção, algumas pessoas estão levando também. Então Deus abençoa, as bênçãos vêm. Então, irmãos, vamos estar juntos, 5h30, vamos fortalecer. Sozinho a gente não consegue fazer nada, é Deus que vai abençoar. E a gente precisa estar junto para que a gente possa fazer acontecer. Amém. Primeira reunião da gente. Obrigado, meus irmãos. Fica com Deus. Tenho mais uma palavra? É sobre a nossa cantata de Natal. Eu já quero conversar com alguns líderes, dos homens, das mulheres, do Ministério Infantil, para a gente já estar acertando aí a nossa cantata. Eu acho que já está até tarde, né? Mas nós vamos começar a passar para vocês as músicas para começar os ensaios, tá bom? Então fique atento aí, então procure, se eu esquecer de procurar vocês, procure para a gente estar passando. Quem vai estar me ajudando nessa cantata vai ser a Jamile. Ela já passou as músicas para mim, e eu vou estar passando para os irmãos para a gente já sentar e ver o que a gente vai fazer com a cantata de Natal, tá bom? E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a amizade com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor e todo o povo de Deus, diga amém. Meu Deus, obrigado. Dá-nos um domingo de paz, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém.